Tudo bem? Estamos de volta aí. Nós vamos fazer uma aula rápida sobre o efeito em rede, porque essa aula é muito importante e eu acho importante a gente conseguir entender o que é o efeito em rede, né? Então, deixa eu colocar aqui para a gente carregar o que é o efeito em rede, tá? O efeito em rede, ele por exemplo, nós sabemos, né, hoje em dia, que nós temos aqui vários tipos de empresas que nós conhecemos, a PayPal, Microsoft, WhatsApp, AliExpress, né, Twitter, Mercado Livre, Uber, todos eles trabalham naquilo que se chama efeito em rede. Tá? O que é o efeito em rede? O efeito em rede, ele também tem outros nomes, ele tem feedback positivo, retorno de escala do lado da demanda, da oferta, e assim como essa figura nos mostra, ele é um efeito em que quando você tem esse feedback, ou seja, ele vai aumentando, ele vai retornando cada vez mais forte. Nós vamos explicar sobre isso, né? O que é o efeito em rede? Ele é um efeito em que o forte se torna mais forte e o fraco se torna mais fraco, né? E também nós temos aqui um outro efeito, que é o efeito em rede negativo, feedback negativo, né? Então, olha só que interessante. No início, nós temos aqui duas duas empresas disputando o mesmo mercado com mais ou menos 50% de share em cada um, só que ele acaba vencendo tudo, ele acaba sendo o vencedor, ficando com 100% do mercado, e o outro, ele é o perdedor aqui, ficando com zero de mercado. E esse efeito aqui em que o perdedor sai do zero, ele é o que nós chamamos de efeito em rede negativo, tá? É o efeito em rede negativo. Então, nós temos tanto efeito em rede positivo quanto efeito em rede negativo. E o vencedor, ele leva todos os mercados, né? E, na verdade, o efeito em rede, ele acontece por causa de uma junção de duas coisas diferentes, tá? Ele junta o lado da oferta e o lado da demanda. Na verdade, essa junção do lado da oferta e do lado da demanda é que faz o efeito em rede acontecer, ficar grande, né? Por que isso acontece? Do lado da oferta, quando a gente fala de efeito economias de escala do lado da oferta, geralmente antes, quando a gente tinha um retorno decrescente à escala, né? Eu não sei se vocês lembram da economia, quando a gente chegava num ponto em que acontecia a deseconomia de escala, a gente tinha que o custo marginal começava a ficar mais alto do que o custo do próprio bem, né? Então, ele é uma curva em que o custo vai caindo, 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 até chegar a um ponto mínimo e depois ele começa a crescer de novo, né? O custo marginal. Ou seja, você tem o custo que cada vez mais, quando você tem num bem de produto, um bem tipo um carro, um relógio, uma caneca, todos os tipos de bens que são físicos, ele tem esse comportamento de diminuição da economia de escala até um certo ponto em que estabiliza e depois começa a crescer. Só que com os bens de informação, né, o custo marginal sempre fica menor do que o custo médio, sempre. Porque quando você vai fazer um bem de informação, é Ctrl+C, Ctrl+V, e aí praticamente o custo de replicação desse produto é quase zero. Okay? Então, a economia do lado da oferta, ele cresce indefinidamente, porque é só Ctrl+C, Ctrl+V num bem de informação. Agora, a economia do escala do lado da demanda também, quanto mais pessoas querem estar numa rede, mais pessoas vão querer estar participando. É o que nós vamos ver do efeito em rede. Ele funciona desse jeito, né? Quando eu quero estar no lugar onde todo mundo está, né? Então, por exemplo,
quando você tem um fax, né, que já não tem mais, né, não existe mais o fax só tem razão de existir quando tem um ou a outra pessoa usando o fax, né? O e-mail, as páginas da web é a mesma coisa, tá? E aí a gente vê aqui uma briga particular que teve do Orkut versus Facebook, em que o Orkut tinha muita gente, mas depois começou a sair as pessoas daqui e migrar para o Facebook, aí as pessoas preferiram ficar no Facebook do que ficar no Orkut. A mesma coisa aconteceu com o MSN, né? A gente usava o MSN, mas ninguém mais usa, todo mundo hoje usa o WhatsApp, né? É assim que funciona, tá? Então, o que acontece, né? O efeito em rede hoje representa 70% do valor criado pelas empresas de internet, né, de tecnologia, né? Então, o que acontece? Hoje as empresas precisam pensar em como criar o efeito em rede, tá? Como criar, né? Poucas essa questão do efeito em rede é tão valioso e é tão de forte impacto que nós precisamos fazer com que haja o efeito em rede. Por quê? Porque o efeito em rede ele tem a ver não apenas com a conquista do mercado, mas ele tem a ver também com a defensabilidade do mercado, né? Então, eu vou lá, eu conquisto um mercado, esse mercado pode ser rapidamente hoje destruído. Como é que eu consigo manter esse mercado? Através daquilo que nós chamamos de efeito em rede. O efeito em rede potencializa você a defender esse seu mercado, né? Nós vemos aqui 3 formas de a gente defender o nosso mercado, né? Através de marca, através de incorporação e através de escala. Nós vamos ver agora o que significa isso, né? A economia de escala, por exemplo, é quanto maior a empresa, mais vantagens essa empresa tem. Ou seja, né, quanto mais usuários nós temos maior volume de vendas, então os preços ficam mais baixos para os fornecedores, preços mais baixos para os clientes, e nós temos então pessoas, né, comprando mais, porque os preços são mais baixos, porque a gente consegue comprar em volume, e aí então a gente consegue fazer uma defensibilidade, né? Então a Amazon é assim, quanto maior a empresa, menor o custo. Uma marca, por exemplo, uma marca forte, né, do mundo digital, Netflix é uma marca forte, né, conseguiu, né, quando você fala Netflix, você ganha de todas as outras que vieram depois, Google, né? Então essas marcas são fortes barreiras para a entrada de novos competidores. E também aquilo que nós chamamos de incorporação, né? O que é uma incorporação? É quando um produto nosso está incorporado dentro de produtos de terceiros, né? Por exemplo, nós temos aqui, nós temos o Java que tá dentro, né, de outros produtos, né? O Oracle, o SAP. Você tem integrações de produtos dentro de outro. Então, você não tem como você evitar o roubo ou substituição do concorrente, tá? Então, essa é uma forma, né, de a gente ver a defensibilidade. Só que o que acontece? Além dessas formas de defensibilidade, uma coisa muito importante se chama efeito em rede. Efeito em rede é quando o produto ou serviço de uma empresa se torna mais valioso à medida que o seu uso aumenta, né? Então, o WhatsApp, por exemplo, né? O WhatsApp ele aumenta de valor quanto mais pessoas forem usando o WhatsApp, né? Por isso que o WhatsApp ele é tão importante, né? Eu quero comunicar com o meu amigo, os dois têm o WhatsApp, então fica fácil de comunicar. E aí eu vou chamando mais pessoas para comunicar mais facilmente. Isso é o efeito em rede. E aí, uma vez que a pessoa entra naquela rede, ela fica muito mais fácil de comunicar uns com os outros. Então, nós vamos ver também que temos diferentes tipos de efeito em redes, né? E nós vamos estudar esses diferentes tipos, né? Que no caso aqui nós vamos ter 13 tipos diferentes, né, de efeitos em rede, tá?
E esses efeitos em redes, ele é classificado dessa forma. Ele é classificado em efeito em rede direto, né? São 5 categorias: efeito em rede direto, efeito em rede de dois lados, né? Efeito em rede de dados. Quanto mais dados você acumula, mais você tem o efeito em rede. O efeito em rede tecnológico e o efeito em rede social, né? Então, cada um desses grupos aqui, ele é classificado de acordo com esses vários tipos aqui. Então, o efeito em rede direto tem o efeito físico, o protocolo, a utilidade pessoal e a rede de mercados. Os dois lados, efeito em rede de two-side, né? Dois lados significa o marketplace, que nós vamos ver, né? E vocês ouviram muito sobre marketplace lá naquele vídeo, né? Da Amazon, do Mercado Livre e também do Gympass. Vocês ouviram muito falar sobre marketplace. Nós vamos falar sobre plataformas, dois lados da plataforma, e também no mercado assintótico, né? E nos dados, nós temos aqui o efeito em rede em dados e o efeito em rede das performance tecnológica e dos sociais, né? Então, como é que funciona esse mapa aqui? Quanto mais no centro desse mapa, mais forte é o efeito em rede, né? Mais defensável é o seu efeito em rede. Então, quanto mais aqui no centro é mais forte, ele vai diminuindo, até que vai chegando aqui na beiradinha, que é o efeito em rede mais fraco, vamos assim dizer. Então, o efeito em rede direto, começando a explicar o primeiro tipo, né, ele é mais simples e mais forte, né? Ou seja, o aumento de um leva ao aumento do outro, diretamente, né? Por exemplo, o telefone. O telefone, ele só tem valor quando uma outra pessoa também tem aquele telefone. Você sozinho não tem valor nenhum usar o telefone, né? Então, o valor de uma rede vai aumentar de acordo com os números de usuários elevado ao quadrado. Então, essas redes aqui, ó, essas ligações, se tiver uma pessoa, duas pessoas, só tem uma ligação. Mas a partir do momento que você tem mais uma ligação, você tem duas ligações. E a partir do momento que você tem 4 pessoas, esse liga com esse liga com esse, e assim vai aumentando o número de ligações, tá vendo? Então, o valor da rede vai aumentando o número de usuários elevado ao quadrado, tá? E daí, então, quando na verdade o valor dessa rede vai aumentando, né? Depois de que criam subgrupos, vai aumentando exponencialmente no valor de 2 elevado a n, né? Ou seja, duas pessoas se comunicando elevado à quantidade de nós que vai surgindo depois, tá? Então, nós temos aqui 1, 2, físico, protocolo, utilidade pessoal e rede de mercado. 5 tipos de efeito em rede diretos que nós vamos ver. Nós já vimos que o telefone, sem nenhuma conexão, não tem valor nenhum, né? Então, o valor depende das conexões, por isso que é importante essas conexões. E o efeito em rede físico são os nós e as ligações físicas, ou seja, você pega um fio e liga um ponto para o outro. Isso é físico, né? Quando você tem o efeito em rede físico, é o efeito em rede mais difícil de você romper. Por quê? Porque você vai ter que ter um outro fio que vai ligar 2 pontos também. Então, por exemplo, por que as empresas de telefonia celulares colocam, como é que fala? Aquelas antenas em vários pontos, né? Porque quanto maior é a antena, quanto maior o número de antenas colocados em vários pontos diferentes, maior a defensabilidade dessa operadora. Por quê? Porque o outro, para superar esse efeito em rede, vai ter que ter outras antenas para colocar naqueles lugares também, certo? Então, esse tipo de efeito em rede é o mais defensável. Então, o exemplo são as estradas, a eletricidade, o esgoto, o gás natural, a internet banda larga, né?
tendências de monopólio do governo, ou seja, cada vez que você tem essa infraestrutura física te permite que mais pessoas utilizem esse produto e mais esse produto se torna e se torna mais valioso para todos dentro daquela rede lá, né? Por exemplo, no metrô em São Paulo, né, ou em BH, ou no Rio de Janeiro, quanto mais pontos, mais estações de pontos nós temos nos metrôs, mais aquela linha é valiosa para todos, porque todos começam a ter acesso a vários pontos diferentes. O segundo ponto da efeito em rede direta é o protocolo. O que significa protocolo? Significa um padrão de comunicação, né, computacional, né, um padrão de comunicação. Eu tenho um protocolo que eu me comunico com outra pessoa por meio de um mesmo protocolo, tá? Quando eu tenho esse mesmo protocolo que é padrão, a pessoa que construiu esse protocolo tem uma defensibilidade muito grande. Deixa eu explicar. Por exemplo, quando a gente faz os nossos documentos no Word, nós temos o protocolo .doc, não é verdade? .doc. O que significa esse protocolo .doc? Qualquer pessoa que faz o seu texto dentro desse protocolo .doc, a gente pode trocar uns com outros sem nenhum problema, porque esse protocolo ele vai fazer com que eu consiga trocar os meus documentos com qualquer outra pessoa e qualquer outra pessoa vai conseguir ler esse documento .doc. É o que o .pdf fez. O .pdf, olha que inteligente ele é. Ele falou o seguinte: eu vou transformar todos os documentos que estão em protocolos diferentes num mesmo protocolo chamado .pdf. Né? E aí eu vou fazer um leitor de PDF, que esse leitor de PDF vai poder ler qualquer tipo de documento baseado naquele protocolo, certo? Então, o protocolo, uma vez que você estabelece esse protocolo aqui, você consegue fazer com que máquinas diferentes, documentos diferentes, diferentes tipos de especificidades, né, de tecnologias, consigam se ligar ao mesmo protocolo. O USB é um tipo de protocolo, é um protocolo que foi criado que unificou os vários tipos de equipamentos que podem se ligar a esse protocolo. Ok? Utilidade pessoal são aplicativos vinculados às pessoas. As pessoas utilizam esses aplicativos para fazer trabalhos pessoais. Por exemplo, Facebook Messenger não é o Facebook. Facebook aberto não é utilidade pessoal, mas o MSN, o WhatsApp, o Skype são aplicativos, são serviços pessoais, tá? Porque você vai contactar pessoa com pessoa, né? São essenciais para a vida pessoal ou profissional dos usuários. Qual que é a diferença entre utilidade pessoal e esse pessoal? O pessoal